Existia um mundo contido entre quatro paredes. Para Lucas, esse mundo era seguro, previsível e silencioso. As únicas vozes que ecoavam ali eram as de personagens de videogame e streamers distantes, transmitidas através da fria luz do monitor. Lá fora, o mundo real rugia com uma complexidade que o paralisava. Cada interação social era um campo minado, cada olhar um julgamento, cada conversa um roteiro que ele ensaiava mentalmente até a exaustão, mas que nunca conseguia performar. A timidez dele não era um traço de personalidade charmoso, era uma jaula invisível, construída com as barras do medo, da ansiedade e da autocrítica implacável. Ele observava a vida pela janela, digital e de vidro, vendo os outros viverem com uma facilidade que, para ele, parecia uma espécie de superpoder inatingível. Essa jaula se manifestava nos detalhes mais cruéis. Era o coração disparando ao ouvir o toque do telefone, a mão suando antes de ter que perguntar o preço de algo na padaria, o desvio de rota para não cruzar com um conhecido na rua. Ele era um mestre da evasão, um arquiteto de desculpas, um fantasma em sua própria vida. As oportunidades passavam por ele como trens em uma estação onde ele nunca tinha coragem de embarcar. Amigos pararam de ligar, convites pararam de chegar, e o silêncio do seu quarto, que antes era um refúgio, começou a soar como o eco de uma vida não vivida. Ele ansiava por conexão, mas o medo de ser inadequado, de dizer a coisa errada, de simplesmente ser visto, era um muro alto demais para escalar. O catalisador da mudança não foi um evento grandioso, mas um pequeno e humilhante estilhaço de realidade. Uma vaga de emprego perfeita para suas habilidades apareceu. Ele passou dias polindo o currículo, pesquisando a empresa, preparando-se. No dia da entrevista, ele se vestiu, saiu de casa e chegou ao prédio com 30 minutos de antecedência. E ali, na calçada, ele ficou. Olhando para a porta de vidro, ele via não apenas uma entrada, mas um portal para um mundo que o aterrorizava. Ele imaginou o aperto de mão, as perguntas, os olhares, e ele não conseguiu. Simplesmente não conseguiu dar o passo. Ele se virou e caminhou para casa, o peso daquela porta fechada esmagando seu peito. A oportunidade não foi perdida, foi entregue, voluntariamente, ao medo. Naquela noite, o silêncio do quarto era diferente. Não era mais um conforto, era uma acusação. A tela do computador iluminava um rosto marcado pela vergonha e pela frustração. Pela primeira vez, Lucas não sentiu apenas medo, sentiu raiva. Uma raiva profunda de si mesmo, das paredes que ele mesmo ergueu, da vida que estava deixando escorrer por entre os dedos. Ele percebeu que o maior perigo não estava lá fora, no julgamento dos outros, mas ali dentro, na paralisia que o estava consumindo vivo. A dor de permanecer o mesmo finalmente se tornou maior do que o medo de mudar. Era um ponto de inflexão silencioso, sem testemunhas, mas tão poderoso quanto um terremoto interior. A primeira batalha não foi travada em um palco ou em uma sala de reuniões. Foi travada na calçada do seu bairro. O objetivo não era conquistar o mundo, era comprar um pão, mas com uma regra. Ele teria que olhar nos olhos da atendente, sorrir minimamente e dizer bom dia e obrigado com clareza. Para a maioria, uma tarefa banal. Para Lucas, era o equivalente a escalar o Everest. Ele caminhou até a padaria, o coração martelando contra as costelas, a voz presa na garganta. Ele entrou, fez o pedido e, na hora de pagar, ele ergueu o rosto. O bom dia saiu quase como um sussurro, mas saiu. Foi desajeitado, foi aterrorizante, mas foi um começo. Naquele dia, ele não comprou apenas um pão. Ele comprou de volta um minúsculo pedaço de sua própria vida. Aquela primeira vitória, por menor que fosse, acendeu uma faísca. O caminho de volta da padaria foi diferente. O ar parecia mais leve, o sol um pouco mais brilhante. Lucas entendeu que a coragem não era a ausência de medo, mas a ação apesar dele. Ele não havia deixado de sentir o pânico, mas tinha agido mesmo assim.
Essa percepção foi a pedra fundamental de sua reconstrução. Ele percebeu que não precisava de uma transformação mágica e instantânea. Precisava de um plano, de um método. A grande muralha do medo não seria derrubada com uma explosão, mas desmontada tijolo por tijolo, com paciência e persistência. A jornada seria longa e nada glamourosa, mas pela primeira vez ele via um caminho. Inspirado por essa pequena vitória, ele criou o que chamou de Diário de Microdesafios. Cada dia, uma nova tarefa, ligeiramente mais ousada que a anterior. Dia 1. Perguntar as horas a um estranho. Dia 2. Fazer uma ligação para pedir uma informação simples. Dia 3. Ir a um café e pedir sua bebida sem apontar para o cardápio. Cada item na lista era um monstro a ser enfrentado. Ele documentava tudo: o nível de ansiedade antes, a dificuldade durante e, o mais importante, a sensação de alívio e orgulho depois. Ele estava tratando sua ansiedade social não como uma sentença perpétua, mas como um músculo a ser treinado. E a cada repetição, a cada pequeno sucesso, esse músculo ficava um pouco mais forte. Claro, o processo estava longe de ser linear. Houve dias de recaída, dias em que o medo vencia. Uma vez, ele tentou ir a uma livraria e simplesmente conversar com o vendedor sobre um livro, mas as palavras não saíram. Ele fugiu, sentindo a velha onda de vergonha varrê-lo. A diferença, agora, era que a derrota não era mais o fim da linha. Em seu diário, ele escreveu sobre o fracasso, analisou o que deu errado e se comprometeu a tentar novamente. Ele aprendeu a ser gentil consigo mesmo, a entender que um passo para trás não invalidava os 10 passos que ele já havia dado para frente. A resiliência, ele descobriu, era tão importante quanto a coragem. Foi nesse processo de altos e baixos que ele buscou um ambiente mais estruturado. Ele se inscreveu em um clube de debate local. Um lugar que o aterrorizava e o fascinava na mesma medida. Era um ambiente controlado, onde todos estavam ali para praticar a arte de falar e ouvir. Histórias como a do Lucas, que mostram a força que existe em cada um de nós, são o que nos move aqui. Se essa jornada de superação já está ressoando com você, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. É um pequeno gesto que nos ajuda a encontrar e contar mais histórias reais de transformação. No clube, ele era forçado a estruturar seus pensamentos, a defender um ponto de vista e, o mais assustador de tudo, a ser o centro das atenções, mesmo que por apenas 3 minutos. O marco de sua transformação silenciosa veio meses depois, em uma reunião de família. Normalmente ele seria o primo quieto, no canto, respondendo com monossílabos e esperando a hora de ir embora. Mas desta vez, algo mudou. Ele iniciou uma conversa com um tio que mal conhecia. Ele contou uma história, fez perguntas, ouviu com atenção e até fez uma piada que fez as pessoas rirem. Não foi uma performance de extrovertido, foi apenas normal. Ao final da noite, ele não se sentia esgotado e ansioso, mas energizado. Ele havia se conectado. Naquela noite, ao voltar para seu quarto, o silêncio não era mais de solidão, mas de paz. Ele havia trazido um pouco do mundo para dentro e percebeu que havia espaço para ambos. A mudança, antes uma batalha interna e invisível, começou a transbordar para o exterior. Seus pais notaram que ele não se escondia mais no quarto quando as visitas chegavam. Seus colegas de trabalho online comentaram que sua voz nas chamadas de vídeo estava mais firme, mais clara. Ele começou a se vestir com mais intenção, não para se esconder em roupas largas e escuras, mas para expressar um pouco de quem ele estava se tornando. A postura curvada de quem pedia desculpas por existir deu lugar a ombros mais relaxados e um olhar que não fugia mais do contato. A transformação não era sobre se tornar outra pessoa, mas sim permitir que seu verdadeiro eu ocupasse o espaço que lhe era de direito. Com a confiança recém-descoberta, Lucas decidiu enfrentar um dos seus maiores medos: viajar sozinho. Ele comprou uma passagem de ônibus para uma cidade histórica a algumas horas de distância. Um ato que seu antigo eu consideraria impossível. A viagem foi um teste final para todas as suas novas habilidades. Ele teve que pedir informações, navegar por ruas desconhecidas, comer sozinho em restaurantes e até iniciar conversas casuais com outros viajantes em um hostel. Cada interação bem-sucedida era uma confirmação de seu progresso. Ao ficar no topo de uma colina, olhando a cidade desconhecida, ele não sentiu o pânico da solidão, mas a euforia da liberdade. Ele não estava mais preso ao seu quarto. O mundo estava se tornando seu lar.
Em um momento de quietude, sentado em um banco de praça naquela cidade distante, Lucas refletiu sobre o rapaz que ele era. Ele não o via com desprezo ou pena, mas com uma profunda compaixão. Ele entendeu que aquele jovem assustado não era fraco, ele estava apenas sobrecarregado, usando as ferramentas que tinha para sobreviver. A timidez e a ansiedade ainda eram parte dele, sussurrando dúvidas em momentos de estresse. A diferença é que agora ele tinha outras vozes internas, a voz da coragem, da resiliência e da autoaceitação. Ele não eliminou o medo, ele aprendeu a dançar com ele, a ouvi-lo sem deixar que ele ditasse os passos. A grande lição da jornada de Lucas não foi um segredo mágico para a extroversão. Foi a descoberta de que a confiança não é um presente, é uma construção. É o resultado de promessas cumpridas a si mesmo, por menores que sejam. É o acúmulo de pequenas vitórias diárias sobre a inércia e o medo. A verdadeira liberdade não era se tornar o centro das atenções, mas ter a opção de escolher. A escolha de falar ou ficar em silêncio. De ir ou de ficar. De participar ou observar, baseado no desejo e não na compulsão do medo. Ele aprendeu que o mundo não era tão julgador quanto a sua mente ansiosa pintava. Na maioria das vezes, as pessoas estão apenas vivendo suas próprias vidas, enfrentando suas próprias batalhas invisíveis. Hoje, a vida de Lucas não é um final de filme. Ele não se tornou um palestrante motivacional, nem um influenciador. Ele é um programador que gosta de jogos, de ler e de passar tempo com um círculo pequeno, mais verdadeiro de amigos. Ele ainda prefere a calmaria do seu quarto à agitação de uma multidão. Mas agora, a porta do seu quarto está sempre aberta. O silêncio não é mais uma prisão, é uma escolha. E quando ele fala, sua voz, antes um sussurro trêmulo, agora carrega o peso calmo e a ressonância de quem caminhou pelo vale do medo e saiu do outro lado, não ileso, mas inteiro. A jornada dele nos ensina que a maior muralha que enfrentamos é aquela que construímos dentro de nós. Mas cada tijolo pode ser removido. E se você quer descobrir a história da executiva que abandonou tudo para construir casas com as próprias mãos, assista ao nosso próximo vídeo que já está aparecendo na tela. Clique e continue essa jornada de inspiração conosco.